Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha nos ensinar, orientar, iluminar o nosso entendimento para que, na meditação da sua santa palavra, nós venhamos receber a direção para nossas vidas. A palavra de Deus é a orientação, é o guia para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que se encontram perdidas. A palavra de Deus é a verdade que liberta da religiosidade, liberta das suas mazelas, liberta dos espíritos maus, liberta, sobretudo, do reino deste mundo, do reino do mal, o reino do diabo. Agora, deixa eu falar para vocês. Ontem eu recebi com muito prazer e assisti os primeiros 2 capítulos de Paulo, o apóstolo. E é extraordinário, gostei muito, muito mesmo, muito interessante, vale a pena. Inclusive, você que pretende assistir esta série magnífica, a partir da quarta-feira da semana que vem, dia 28, então estará no Univer, exclusivamente no Univer. Quarta-feira da semana que vem estará à sua disposição. Você que tem assinatura com o Univer, pode aguardar semana que vem. Agora, deixa-me falar sobre Paulo. Eu fui ler mais um pouco sobre ele, e eu descobri do porquê que Paulo foi cabeçudo, porque Paulo foi intransigente, porque Paulo foi cruel com os cristãos. E ele mesmo fala isso. A carta de Atos dos Apóstolos, ele narra como ele era. Paulo narra como ele era. Ele diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes judeus, encerrei muitos dos santos nas prisões. Santos eram os cristãos, aquelas pessoas que eram judias e haviam se convertido ao cristianismo. Encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quer dizer, eu aprovava aquela mortandade. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Os obriguei a blasfemar. Porque a blasfêmia, naquela altura, quando a pessoa blasfemava, ela era condenada à morte, naquela altura. Então, Paulo, confessa: eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles,
e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, ele está narrando, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, eles estavam naturalmente nos cavalos, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bem, a história a gente já conhece, todos conhecem, mas há detalhes da história, dessa parte da história de Paulo, que poucas pessoas entendem, como é o fato aqui de que ele era castigado. Jesus falou para ele: olha, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que são os aguilhões? O aguilhão era uma vara pontiaguda usada. A vara tinha uma ponta de ferro. Então, essa vara pontiaguda era usada para fazer o animal de carga andar mais rápido. Porque, às vezes, o animal, o boi, por exemplo, puxando a carroça, o cavalo, qualquer animal que era usado para puxar uma carroça, algum peso, o arado, por exemplo. Então, o que acontecia? Essa vara pontiaguda era uma ponta de ferro, ela era espetada, a pessoa cutucava o boi, o animal, com aquela vara. E o que acontecia? Lógico, o boi ferido tinha que andar mais rápido. Então, quanto mais o animal era teimoso, mais ferido ele era pelos aguilhões. Ele ficava mais ferido. E é exatamente isso que Jesus falou com Paulo, aliás, Saulo. Então, Saulo, quem era Saulo? Quem era Saulo? Saulo era um religioso extremamente justo na sua religião. Ele era demasiadamente justo. A Bíblia fala que nós não devemos ser demasiadamente justos,
nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Amiga e amigo, esse é um texto que vale a pena você raciocinar, pensar da forma como você vem pensando e vir avaliar a si mesmo. Porque quando a Bíblia fala dessa situação, que Paulo era como um boi que estava puxando uma carroça e ele era fustigado naturalmente pela sua religiosidade, naturalmente pela sua verdade, pela sua justiça, naturalmente pelo seu fanatismo. Ele era recalcitrado por aguilhões, que é o que tem acontecido com muitas, mas muitas pessoas. E pessoas sinceras, porque Paulo, apesar de ser cruel para com os cristãos, ele era um homem de princípios, era justo. Só que a sua religião o fez demasiadamente justo, de tal forma que ele estava como que espetado por aguilhões. Ele estava sofrendo por esse sistema de vida que ele levava. Você sabe que tudo na vida existe o equilíbrio. Qualquer coisa neste mundo tem que ter equilíbrio. Deus, quando fez o homem, ele o fez com duas pernas. Isto para quê? Para lhe dar o equilíbrio. Tudo que Deus faz é com equilíbrio. Ele é perfeitamente justo, mas não é demasiadamente justo. Ele é perfeitamente justo. Então, quando nós pautamos nossa vida na fé, a palavra de Deus, e somos conduzidos pelo Espírito Santo, naturalmente a gente tem um equilíbrio espiritual, porque a pessoa desequilibrada espiritualmente falando é como Paulo. Ele perseguia pessoas justas. Ele era tão justo, tão justo, tão justo, que achava que só a sua religião é que era justa. E os outros não tinham direito de ter a sua própria religião, sua própria fé. Não, ele achava que todos tinham que ser como ele, demasiadamente justo, que é o que acontece muito dentro das igrejas, de igrejas, pessoas que estão tão convencidas da justiça que elas se tornam fanáticas. Aliás, eu penso que o fanatismo veio da palavra fé, fenatismo ou fanatismo. Combina bem. Mas o fato é, quando a pessoa não é equilibrada na sua conduta, no seu julgamento, nos seus olhos, na sua maneira de comer, Jesus fala disso. Ele fala que a glutonaria é pecado. Por quê? Porque é além daquilo que você deveria comer. Você come além do que deveria. E aí, isso é pecado. Isso vai trazer consequências. Ainda que você seja uma pessoa certa, correta, muito bacana, você é justa, etc. Mas se você comer demais, você vai ser glutona ou glutão. Se você beber demais, você vai ser beberrão.
E isso é pecado. Qualquer coisa que saia do equilíbrio é desequilibrado. E no desequilíbrio, então tudo desanda. Era a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem super educado, inteligente, soldado. Ele era um homem ilustre na sua sociedade. Um homem, digamos assim, com primor de educação. Só que, por causa da sua religião, ele se tornou um estúpido. Exatamente isso, um estúpido, porque ele se tornou desequilibrado. Desequilibrado. E, obviamente, os religiosos, os chefes dele, né, os sacerdotes, chefes dele, usaram Paulo como boi. Sabe, ouviram falar de boi de piranha? Pois é, boi de piranha é aquilo. A pessoa vai passar num rio está cheio de piranha. Então, ele coloca um boi para ser comido pelas piranhas. Enquanto as piranhas estão comendo aquele boi, ele passa com a boiada. Paulo era, digamos assim, um boi de piranha. Ele foi usado como um boi de piranha. E sofreu esses aguilhões. Sofreu essa recalcitração contra os aguilhões, porque ele era desequilibrado com respeito à sua fé. Ou, em outras palavras, demasiadamente justo. Demasiadamente justo. Ele era demasiadamente sábio e também demasiadamente justo. Ele estava se destruindo. Então, Deus, o Senhor Jesus mesmo, falou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual a razão dessa sua perseguição a mim? Perseguindo os discípulos, estava perseguindo o Senhor. Ele estava perseguindo, obviamente, o Senhor Jesus. E aí Jesus disse, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, recalcitrar contra... Porque se você não quer ouvir a minha voz, você vai sofrer os aguilhões. Se você não quiser ser temperado, equilibrado, você vai sofrer as consequências. Qualquer um de nós, tenha ou não o Espírito Santo, se tendermos para o desequilíbrio, nós sofreremos as consequências disso. Nós sofreremos, porque em todos os ensinamentos de Jesus, Jesus se preocupa até com a comida. Olha, não comas além do que você deve, porque comer além do que deveria, isso se chama glutonaria, e isso é pecado. Eu espero que você, amiga, estou falando aqui, você, meu caro amigo, você, de repente, é aquela criatura que pensa dessa forma. Você talvez seja demasiadamente justo, até para consigo mesmo. Mas você sabe que todos erramos. E se você é injusto ou demasiadamente justo para consigo mesmo, ou demasiadamente sábio para si mesmo, você vai se destruir. Foi o que Jesus falou.
para Paulo, que a gente tem que aprender, tem que tirar como lição para que possamos não sofrer o que Paulo sofreu. Paulo sofreu, Paulo gemeu, Paulo urrou quando ele conheceu Jesus depois. É óbvio que ele, digamos assim, como diz o ditado popular, virou a casaca. E quando virou a casaca, quer dizer, quando ele se converteu a Jesus, ele com certeza caiu em si de que ele estava sendo uma pessoa excessivamente, demasiadamente justa, demasiadamente sábia aos seus próprios olhos, e achava que era impecável, que não errava, que ele estava certo. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele realmente reconheceu o quão miserável pecador ele era. Ele mesmo fala isso numa das suas cartas. Miserável homem que sou. Ele chegou a esse entendimento, porque toda a vida dele, criado, educado, na escola, melhor que havia, ele se tornou demasiadamente justo, demasiadamente sábio aos seus próprios olhos. E Jesus mostra o quanto ele era um boi, digamos assim, um boi de piranha. Ele serviu como boi de piranha para os religiosos que estavam acima dele. Minha amiga, meu amigo, avalie a sua fé para você não ser justo demais, além do que você deve ser. Para que você não venha ser prejudicada por essa justiça excessiva. Porque Deus não é justo excessivamente, não. Deus é justo. Deus é perfeito. Ele é perfeição. Ele não é de forma alguma além do que deveria ser. Então, o fanatismo se dá justamente por causa de se achar que é santo, santíssimo, puríssimo. Se achar o melhor, quer dizer, demasiadamente justo. Engraçado. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque, e me lembro sempre de uma vez, de uma entrevista com o Cabrini. Ele me perguntou: bispo, o senhor se acha como é que o senhor se vê? Uma sumidade, ou coisa assim, uma pergunta mais assim. Eu falei, olha, Cabrini, presta atenção. Você conhece pau de galinheiro de manhã cedo? Você já viu um galinheiro onde as galinhas dormem, gado, etc? Pois é. Você sabe que pela manhã o pau de galinheiro fica coberto de fezes dos animais, dos frangos, das galinhas, etc. Eu sou como tal pau de galinheiro. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Porque, assim sendo, é melhor ser esbofeteado do que esbofetear. É melhor ser criticado do que criticar. É melhor ser julgado do que julgar. No que a gente julga, a gente se acha superior. Quando a gente é julgado,
a gente se acha inferior. O apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele era judiado. Como Jesus disse, dura coisa. Quando Deus fala dura coisa, imagine como é duro, como é dura essa coisa. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E há muita gente, infelizmente, que estão na mesma situação. Aliás, eu conheço uma pessoa, e eu estou aqui me lembrando dela, que é exatamente isso. Ele é tão duro, tão duro, tão duro contra Jesus, que ele chegou ao ponto, ele é espírita, ele professa a fé espírita. Ele diz, olha, eu não aceito. Como é que pode Jesus perdoar aquele ladrão? Como é que pode? Isso é injustiça. Obviamente, coitado, esse homem não tem ideia da compaixão, da misericórdia de Deus, que é acima de tudo que o nosso entendimento pode perceber. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso de forma que a misericórdia dele não tem fim. É ilimitada. Então você que se encontra nessa situação desesperada, você já fez tudo de errado, você já esteve na fé, hoje você está na falsidade, no engano, na mentira. Você está atolado no pecado. A misericórdia de Deus está sempre estendida para aqueles que o invocam com sinceridade. Volte-se para Ele e Ele se voltará para você. Não espere que Ele venha se voltar para você, porque Ele sempre esteve voltado para você. É você que tem que se voltar para Ele. Volte-se para Ele o mais breve possível, o mais rápido, hoje, agora mesmo, se você quiser. E Ele vai aceitar você. Ele disse, vinde a mim, todos. E todos para Deus são todos. Vinde a mim todos, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Volte para Ele o mais breve possível, minha amiga, meu amigo. Ele vai perdoar você, Ele vai lavar você, Ele vai tirar esse ferro pontiagudo que fica fustigando, cutucando a sua carne, porque você só vem sofrendo, e parece não ter fim esse sofrimento. Mas o sofrimento só acaba quando você acerta as suas contas com Ele, quando você diz, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu errei, eu reconheço, eu errei. Reconheça a sua situação e Deus será misericordioso, Ele vai te perdoar, como Ele fez com o ladrão na cruz. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.